Boa tarde aos irmãos, Shalom. Aqui é o Anderson do canal João 832 para mais um estudo bíblico. E hoje, irmãos, a gente vai ver aí da sequência no estudo do Evangelho de Mateus, tá ok? Só um minuto, parece que a transmissão caiu. Só um minutinho. Não caiu não. Não, tá tudo certo. Beleza. Então é isso, irmãos. Já começamos bem, né? A live deu uma caída aí. Não pode colocar nenhum louvor aí pra gente estar ouvindo, que o YouTube, infelizmente, começa aí a sabotar a nossa live. Olha só. Louvado seja Todo-Poderoso por isso. Como eu dizia então, irmãos, a gente vai dar sequência aí no estudo do Evangelho de Mateus, tá ok? Hoje a gente vai falar do capítulo 10, do capítulo 11, coisas muito interessantes aí. A gente vai tentar simplificar ao máximo, tá ok? Para ficar simples aí para os irmãos compreenderem, tá ok? Então, se o irmão quiser ir acompanhar o nosso estudo, pegue já a sua Bíblia. Mas antes de começar, compartilhe essa live, tá ok, irmãos? Compartilhe esse vídeo. O irmão for assistir mais tarde ou assistir amanhã cedo, tá ok? Desde já agradeço, deixe o seu like, se inscreva no canal, muito importante se inscrever, deixar um comentário para que o vídeo ganhe relevância, tá ok, irmãos? Então vamos começar. No capítulo 10, a gente vai ver um pouco aqui já sobre os 12 apóstolos, tá ok? A gente vai conhecer quem são eles e a missão que lhes foi designada, tá ok? Então eles vão começar aí já a fazerem aí, a trilharem o seu caminho, né? Para esparramar o evangelho. Então diz assim: e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem, para curarem toda enfermidade e todo mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. O primeiro é Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado de Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Então, olha, a gente já viu aí quem são eles, né? E Yeshua enviou estes 12, eles ordenou dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Olha a mensagem. É para ir atrás daqueles que a todos ali são julgados perdidos. Esses é que era a principal missão. E indo pregar e dizendo: é chegado o reino dos céus. Tá? Quem é o reino dos céus, então? É Yeshua, é a palavra, é aquele momento em si. E curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai.
Então aqui eu queria já fazer o primeiro ponto, né? De graça recebeste. Então toda vez, irmão, que você ouvir alguém falar da palavra e não te cobrar por isso, então você tem a obrigação de passar lá adiante também sem cobrar nada, tá ok? Então, pastores, padres, esses recebem um falso dízimo pagão. A gente tem um estudo, inclusive, no canal muito bom sobre o dízimo, tá ok? Indico para os irmãos verem. Então, é uma hipocrisia, porque eles mesmos fazem a cobrança desses falsos dízimos. E aqui está muito claro: de graça recebeste, de graça dai. Outros criam páginas na internet para vender estudos aí, inclusive estudos recheados de cabala, recheado de toda heresia, toda sorte de engano, e está enganando a muitos. Inclusive, alguns desses ainda estão falando que é cabala na Bíblia. Vamos fazer até live, irmãos, para mostrar a cabala na Bíblia. É isso mesmo, Samuel Benini. Eu vou citar o nome dele, sim. Eu não ganho dinheiro com o YouTube, não tenho medo dele. Não estou mentindo. Tudo que eu falo aqui está dentro da palavra. Não tem nada de Talmud, não tem cabala, não tem Espírito Santo feminino. É o evangelho simples e na sua forma mais pura. Tá ok? Então, de graça recebei e de graça dai. Tem muitos aí também que tem aplicativo, canal secreto, o segundo canal. Para falar dessas coisas, irmãos, está cobrando. Quer enganar quem? Engana a muitos porque fala forte, fala bonito, sabe? E as pessoas estão carentes de ouvir de outras pessoas coisas que elas mesmas têm que buscar dentro da palavra, por conta própria. Aqui o nosso intuito é incentivar o irmão a buscar o conhecimento por conta própria. Não é pagando aplicativo aí para receber estudo, não é página na internet vendendo conteúdo, misturando cabala, coisas místicas com a palavra, tá ok? Não é ganhando falso dízimo. Aqui é simples, humilde, direto. O papo é reto, não tem conversa furada, não. Então, já começamos por aí. Não possuais ouro nem prata, o Vaticano está cheio, toda a igreja católica está cheio. Você vai na Basílica de Aparecida do Norte, tem uma sala lá recheada de ouro, tudo quanto é coisa. Uma riqueza tremenda. E os fiéis passando fome, engordando eles lá. Mas as pessoas não conseguem se libertar desse engano. E nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. Tá vendo? É ganhar o seu alimento com um trabalho simples e verdadeiro, não comercializando a palavra. E em qualquer cidade ou aldeia que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que, no dia do juízo, haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Então, se o irmão for na casa de alguém e aquela pessoa não for uma pessoa digna, não professar a mesma fé que o irmão, nem fique ali, irmão. Procure estar ao redor, cercado de pessoas que professam a sua mesma fé, que é para não cair em armadilhas do inimigo, ok?
E eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Olha só o que ele fala. Sede prudente como as serpentes e simples como as pombas, não ricos como as pombas. A teologia da prosperidade. Dar para receber. O tudo pelo tudo, dízimo, trízimo, bízimo. Riqueza, ostentação, pastores, mansões. Sede simples como as pombas, mas eles vendem um evangelho de riqueza. E as pessoas, mesmo assim, caem nesse engano, seguem esses falsos profetas, esses cães gulosos. É difícil, os irmãos não conseguem se libertar disso. É como se fosse algo extremamente impossível de acontecer. É justamente por isso que nem todos serão salvos. Continuando. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios, olha só, e vos açoitarão nas suas sinagogas. Engraçado que agora em Israel está acontecendo essa guerra. O sinédrio já está ali em polvoroso, né? Estão mexendo os pauzinhos já ali para modificar certas leis. E existem o plano aí, né? De que o sinédrio governará leis internacionais. E a palavra está se cumprindo, irmãos. Vou ler de novo. E eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. Isso está perto de acontecer. E sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado, como eu, o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Então não se preocupem. Ah, mas eu não sou bom em oratória, eu não sei falar bem. Não importa. O Todo-Poderoso estará contigo, ele falará pelos seus lábios. Ele vai transmitir para você a mensagem, irmão. Não se preocupe com isso. Ele não fez isso com Moisés? Moisés, que era um péssimo orador e tímido. Confesso que ele está fazendo isso comigo. Eu jamais imaginei estar fazendo lives. Sou vergonhoso, tímido ao extremo. Mas o Todo-Poderoso opera milagres, irmãos. Ele trabalha na vida das pessoas, é só você deixar. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho. E os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Já também está acontecendo isso. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Olha a promessa. É maravilhoso isso, irmãos. Então, por mais que seja difícil, por mais que pareça impossível, perseveremos, irmãos, até o fim. Porque aquele que se negar, aquele que não querer a própria vida, ganhá-la-á. Isso é uma promessa e ele é fiel. Quanto, pois, vos perseguirem nessa cidade, fugir para outra. Então não fiquem parados. Começou a tribulação aqui, vai para outro lugar, irmão. Esteja em movimento. Eu costumo dizer e brincar aqui que no fim nós voltaremos a ser como no início, os primeiros homens. Seremos nômades.
Porque a perseguição vai ser tão grande que a gente não vai ficar por muito tempo em qualquer lugar, irmãos. A gente vai ter que estar sempre se movimentando. Até o momento em que o Todo-Poderoso quiser. Porque em verdade eu vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Não é o discípulo mais do que o mestre, e nem é o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo ser como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de ser revelado, e nem oculto que não haja de se saber-se. O Todo-Poderoso, ele nos revelará, no momento dele, tudo o que a gente precisa saber. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que eu escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. E não temais os que matam o corpo, e não pode matar a alma. Temei antes aqueles que podem fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Olha só, é uma dica extremamente importante. A gente tem que se atentar nisso. Acautelai-vos para que ninguém vos engane, para que não destruam a nossa alma, assim como o nosso corpo. Não se vendem 2 passarinhos por um ceitil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai, que estás no céu. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai, que estás nos céus. E não cuideis que vim trazer a paz à terra. Olha só, preste bem atenção. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não, vim trazer a paz, mas a espada. Que fique bem claro. Ele é justo como o Pai. Ele não é só amor. Ele não vai fazer carinho no pecador. Ele fará passar ao fio da espada todo aquele que o negar, todo ímpio, todo aquele que querer ser maior do que ele. Tá ok, irmãos? É bem claro. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra o seu pai, e a filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra. O que isso significa, irmãos? Ora, no tempo do fim, o seu inimigo será a sua própria família. E haverá contenda, sim, entre pai e filho, mãe e filha, sogro e sogra, enfim. A própria família será o seu inimigo. Por quê? Nem todos pensam igual. Ninguém professa a mesma fé que você, irmão. Ninguém. Então, aquele que não professa, ele irá te entregar. Ele irá fazer qualquer coisa para não deixar você, na visão dele, se perder. Quando, na verdade, é ele que está perdido. Compreende? E assim, os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Então, aquele que toma o seu transtorno diário, as suas dificuldades, as suas batalhas, aquele que toma e não a valoriza, não é digno dele. Porque ele tomou de todo o mundo e não reclamou até o final. E quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor a mim,
Axalaá. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão do profeta. Galardão de profeta, perdão. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado só que seja um copo de água fria a um destes pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. É uma promessa. Dentre várias, né? Só um minutinho, irmãos. Eu esqueci a minha garrafinha ali na sala. Eu vou pegar minha garrafinha. Só um minutinho. Aí, retornamos aqui, irmãos. Continuando aqui, no capítulo 11, João Batista, né, ele vai começar a aparecer mais e ele envia discípulos a Yeshua. Então acompanhe comigo. E aconteceu que, acabando Yeshua de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele de vir, ou esperamos outro? E Yeshua, respondendo, disse-lhe: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e os pobres é anunciado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que se não se escandalizar em mim. E partindo eles, começou Yeshua a dizer às turbas a respeito de João: Que fostes ter no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim. Que fostes ver? Um homem ricamente vestido? Os que se trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então, que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta. Porque é este de quem está escrito: Eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Olha que digno, que magnífico. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Olha que magnífico, irmãos. E desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizam até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros, e dizem: Tocamo-nos flauta, e não dançastes, cantamo-vos lamentações e não chorastes. Porquanto veio João
não comendo nem bebendo, e dizem: tem demônio. E veio o filho do homem comendo e bebendo, e dizem: eis aí um homem comelão e beberrão, amigo de puritanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Então vamos lá. Eu queria fazer uma pausa aqui. Publicanos, irmãos. Samaritanos lá atrás no texto, eu estava falando sobre samaritanos lá e eu esqueci de deixar esse adendo. Os samaritanos, para aqueles irmãos que não sabem, né, quem são, era um grupo religioso ali, tá ok, de Israel, que tinha conflitos constantes com os judeus naquele tempo de Cristo, tá ok? Eles vieram originais ali da Samaria, que era a capital de Israel, após a terra ali ser dividida em dois, tá ok? Essa passagem os irmãos conseguem achar ali em 1 de Reis 2:20, se eu não me engano, tá ok? Os publicanos, que é citado aqui no texto, só um minutinho, cadê? Os publicanos, a palavra vem do grego tolones, que significa cobrador, né? Cobrador de taxas ou cobrador de impostos. Eram aqueles cobradores de impostos, né, que Roma contratava para fazer ali o serviço sujo deles, né, de sair pelos vilarejos e pelas cidades ali recolhendo os impostos, ok? Só um adendo para quem não sabe, Mateus, que inclusive é do livro que a gente está lendo, né, do Evangelho, Mateus, ele era um cobrador de impostos, tá ok? Continuando aqui, irmãos. Cadê? Publicanos. Tá. E então começou ele a lançar o rosto às cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, ou não se haveram arrependido, dizendo. Então aqui a gente vai ver agora três cidades principais ali, aonde Yeshua mais ministrou o seu evangelho, os seus ensinamentos. E essas três, elas têm algo em comum. Os irmãos saberão mais para frente, eu estarei fazendo uma síntese no final dessa leitura. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com pano de saco grosseiro e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, serás abatida até os infernos. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operam, teria ela permanecido até hoje. Porém, eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Olha só. Naquele tempo, respondendo Yeshua, disse: graças te dou, ó Pai, eterno do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios. Olha só, o próprio Yeshua combatia os sábios, e tem pessoas aí que estão colocando os sábios, que a gente sabe que são os rabinos, né, talmúdicos ali de Jerusalém, colocando eles como os caras do conhecimento da Bíblia, que devem ser seguidos. Olha só, vou repetir. Graças te dou, ó Pai, eterno do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Então, o Todo-Poderoso, ele escondeu esse conhecimento, o Evangelho. Ele escondeu dos sábios, dos rabinos, daqueles que se dizem conhecedores, inteligentes, aqueles que conhecem o método Pardes de ensino,
que somente com o método Pardes é que tem a capacidade de compreender a Bíblia na sua totalidade. E você, irmão Samuel Benini, você está ensinando isso. A Bíblia está combatendo isso que você está falando. Arrependa-se, meu irmão, arrependa-se. Volte-se para o Todo-Poderoso. Você é uma pessoa excelente. Você tinha um ministério excelente, mas você está se deixando perder pelo seu ego e pelas mentiras que você leu. O evangelho é humilhação, é renúncia. Aqui está bem claro no versículo 25 que o Todo-Poderoso escondeu essas coisas o quê? O evangelho, a palavra, o verdadeiro conhecimento, a sabedoria verdadeira da Bíblia, da passagem, da palavra. Escondeu de quem? Dos sábios. Quem eram esses sábios? Os rabinos do Sinédrio. Tá claro. Mas você se nega a acreditar na palavra e prega cabala. Prega Talmud, Zohar, Midrash, Guemará, tudo quanto é porcaria. Então, só te peço isso. Se isso chegar aos ouvidos do irmão Samuel Benini, eu acredito que ele é uma pessoa excelente, tem um bom coração. Só se perdeu um pouco, se deixou levar pelo conhecimento, bebeu muito do cálice do conhecimento desse mundo. Se arrependa, meu irmão. Se arrependa. O Todo-Poderoso irá te abraçar ainda. Ele me abraça todo dia, eu sou pecador. Eu sou talvez o pior dos irmãos aqui que acompanham o meu canal. Mas ele me abraça todo dia e me perdoa e me mostra o caminho a seguir. Ele irá fazer o mesmo por você, tá ok? Continuando. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Lendo esse final, eu lembro de um irmão que eu tenho muito respeito, Dr. Pedrosa, e ele foi tão atacado, saiu do YouTube, perseguido, mas ele não desistiu. E ele prega o evangelho simples, irmãos. Preciso, direto, sem arrodeios. E agora, lendo esse final, eu lembrei dele. Mas ele está aí na batalha. Ele não se deixou levar pelo conhecimento. E ele é uma pessoa extremamente inteligente. Mas ele é humilde. Então, você que tem um canal grande, que esparrama o evangelho, mas coloca mentiras no meio, arrependa-se. Volte a ser humilde, peça perdão ao Todo-Poderoso e recomece. Recomece, porque aquele que perseverar até o fim, então quer dizer, até o fim você também terá chance, será salvo. Mas desde que você se arrependa de verdade, a conversão verdadeira é essa. É você não errar mais. Tá ok? Então é isso, irmãos. A live de hoje, o estudo curtinho, mas espero que venha a edificar aí os irmãos, tá ok? Só deixando um adendo, essas 3 cidades aí que é citadas, né, que foi aonde Yeshua mais teve ali o seu ministério elevado, né, onde ele passou a maior parte da sua vida pregando
o Evangelho do Reino. Vou deixar aqui o adendo sobre cada uma dessas três ali, tá ok? Corazim foi uma vila ao norte da Galileia. E ela era famosa pela sua produção de trigo. Os assentamentos, né? Inclusive agora, nesse conflito que está tendo em Israel, a gente ouviu falar muito ali desses assentamentos, né? Onde tem as plantações ali. Então, Corazim, nesse período antigo em Israel, ele era da produção de trigo. Inclusive, era o melhor trigo que tinha ali em Israel. Cafarnaum era localizada na margem norte do Mar da Galileia e foi o centro do ministério de Yeshua. Era um local em abundante pesca e comércio. Betsaida, que é a terceira e última, foi um povoado pesqueiro ao nordeste do Mar da Galileia. Inclusive, no Evangelho de João, no capítulo 1, verso 44, mostra que os apóstolos Pedro, André e Filipe eram naturais desse povoado de Betsaida. Olha que interessante. E ambas as cidades, né, as vilas ali, o Corazim, Cafarnaum e Betsaida, ambas foram ministradas por Yeshua, receberam o seu evangelho, contudo, o povo não se arrependeu dos seus caminhos e por isso foram amaldiçoados, ok? Isso está em Mateus capítulo 11, do 20 ao 24. Tá ok, irmãos? Essa passagem aí, se o irmão quiser conferir. A gente, inclusive, leu, tá? Tá aqui, ó. E então começou ele a lançar em rosto as cidades, né? A de Ticorazim, aí ele fala também de Betsaida e Cafarnaum. Ok? O irmão quiser aí depois pegar para ler. No próprio estudo de hoje vai estar aí essa passagem. Então é isso. O estudo de hoje. Espero que venha a edificar na vida dos irmãos, tá ok? Compartilhem essa mensagem, deixe o seu like, se inscrevam no canal, tá ok, irmãos? O canal é pequeno, a mensagem está sendo feita, os poucos serão muitos, pois são fiéis. Agradeço a cada irmão aí que é inscrito no canal, que acompanha o canal. Fico muito feliz por estarem gostando do trabalho, do ministério. Isso aqui é feito com todo carinho e atenção, tá ok? Feito de coração mesmo. Não quero dinheiro, não faço isso por dinheiro. Eu, inclusive, abomino a questão financeira quando diz respeito à palavra. Eu fico extremamente chateado, tá ok? E é isso. Fiquem todos na paz aí. Tenham uma excelente quarta-feira, tá ok, irmãos? Compartilhem, não esqueçam de compartilhar essa mensagem para que venha a frutificar aí na vida de mais irmãos. Fiquem todos na paz, abraço e até o próximo estudo. Ah